Meu nome é Jonathan, tenho 33 anos, sou policial militar. Minha vida antes de chegar na igreja, ela era destruída, tinha vários vícios. Tinha vícios em drogas e tinha também depressão. Eu não conseguia dormir à noite. Quando eu tentava dormir à noite, eu olhava vultos, eu olhava demônios. Alguns desses tentavam me matar. Ninguém sabia, só eu olhava, só eu vivia aquilo. E por várias vezes, quando eu conseguia ter um pouco de tranquilidade para dormir, essas coisas que eu olhava apareciam em cima de mim tentando me matar. E aí, para piorar, eu tinha o vício na maconha, eu usava maconha, ainda bem jovem, e também era viciado em bebida quente. Eu trabalhava de garçom e, ao invés de fazer só o meu serviço, eu acabava furtando bebida para poder alimentar o meu vício. Vivi isso durante bastante tempo. E a minha vida era só afundando, era só piorando. Por várias vezes comecei a pensar em me matar. E o ápice desse sentimento de pensar em me matar foi quando minha família, que já servia a Deus, meus pais eram evangélicos, serviam a Deus, e teve uma noite que, uma sexta-feira, todos saíram para assistir a reunião na igreja e eu fiquei sozinho em casa. E foi quando esses pensamentos começaram a ficar cada vez mais fortes e eu pensei em tirar a minha vida naquela noite, aproveitando que não tinha ninguém em casa. E no momento em que eu tentei tirar a minha vida, veio o seguinte pensamento. Na época eu gostava muito de rock, ouvia muito rock, e veio o seguinte pensamento: eu vou ouvir o último rock da minha vida e vou tirar a minha vida. E quando eu tive esse pensamento, fui ligar a televisão para assistir o último clipe de rock, e foi quando acabou entrando na programação da igreja. E eu lembro que naquela noite o servo de Deus, ele falou diretamente comigo, falou o que eu estava passando, o que eu estava sentindo e o pensamento que estava na minha cabeça. E aí ele me apresentou a palavra de Deus, que foi o que naquele momento me impediu de fazer aquilo, e foi onde marcou a minha vida ali. Ele falou e eu, naquele dia, naquele momento, eu decidi entregar a minha vida para Deus. Ninguém sabia, minha família não sabia. Quando eles chegaram, eles não perceberam nada, eu também não comentei nada. Mas fiquei no meu quarto e praticamente aquela noite toda conversando com Deus, falando com Deus, pedindo para Ele mudar a minha vida, e ali eu fiz um voto com Deus. Se Ele mudasse a minha vida, eu entregaria a minha vida para Ele. E foi o que eu fiz. Tinha também algumas pessoas que me convidavam para ir para a igreja e eu não ouvia, dizia que não iria. Mas naquele dia ali teve essa mudança e eu lembrei dos convites, e a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma igreja. Aos poucos Deus, ele foi mudando a minha vida, foi trabalhando na minha vida, foi mudando a minha forma de pensar, foi mudando a minha forma de enxergar o mundo. E ali eu comecei a minha caminhada na fé, firme, aprendendo cada dia mais da palavra de Deus, e os pensamentos de morte foram sumindo, desapareceram. O sentimento ruim de tristeza que eu tinha também desapareceram. As coisas que apareciam para mim na madrugada, que não me deixavam dormir, que tentavam tirar a minha vida quando eu tentava dormir, desapareceram também, sumiram. E eu comecei a buscar a Deus daquele dia em diante. Fui frequentando as reuniões na igreja, fui ouvindo a palavra, fui obedecendo. E aos poucos a minha vida ela foi mudando. E a principal mudança foi justamente o meu sono. Eu que não conseguia dormir, tinha um sério problema para dormir porque eu olhava os demônios. Aquilo acabou. Daquele dia em diante ali sumiu, desapareceu. Conseguia entender a palavra de Deus, que era uma coisa que eu tinha. Eu lia a Bíblia antes desse momento, dessa entrega, e não entendia nada. Era tudo complexo demais para mim. Desse dia em diante eu comecei a entender, ia lendo aos poucos a Bíblia e comecei a entender o que eu lia e comecei a guardar e a colocar em prática. E Deus, ele foi abençoando e foi mudando a minha vida. E o bom disso é que, com o passar do tempo, na presença de Deus,
tive o meu encontro com Deus, recebi o Espírito Santo. Me lembro também perfeitamente dessa noite. Foi uma madrugada, buscando a Deus. E ali eu fui cheio do Espírito Santo, dentro do meu quarto. Sem ninguém saber, tive ali aquele momento de revelação que para mim é único, ficou marcado na minha vida. E carrego esse dia como sendo o marco da mudança na minha vida. Antes de conhecer a Deus, antes de conhecer a palavra de Deus, eu tinha uma vida sentimental destruída, por conta também dos vícios. Eu lembro que eu tinha uma namorada e ela não gostava do que eu fazia, não gostava de me ver usando drogas. E ela, inclusive, uma vez me pediu para parar e eu disse para ela que iria parar. E parei por um tempo. E na primeira briga, na primeira discussão que eu tive com ela, corri de novo para as drogas e acabou que o relacionamento não durou por conta dos vícios. E depois que eu tive o meu encontro com Deus, caminhando com o Senhor Jesus, conheci a minha esposa, a gente namorou até num período curto, acredito que foram mais ou menos 8 meses, namorou, noivou e casou. Hoje eu tenho uma família abençoada, tenho uma filha abençoada também, que no decorrer dessa caminhada também a gente passou por alguns momentos de provação. No período da gestação da minha esposa, ela adquiriu a zika e a chikungunya, e a gente firme ali na presença de Deus, acreditando que ia dar tudo certo. Na época tinha um surto muito grande de microcefalia e graças a Deus deu tudo certo. A nossa filha nasceu com saúde, cheia de vida e para honra e glória do Senhor Jesus. E desse dia em diante tudo foi mudando. Deus foi abrindo as portas, foi me dando direção, me dando sabedoria. E nesse período de caminhada com Deus, eu me lembro que surgiu a oportunidade de fazer o concurso da Polícia Militar. E crendo na palavra de Deus e crendo também na sabedoria que Ele tinha me dado, eu me voluntariei para fazer o concurso e Deus abençoou, a gente foi bem sucedido. Passei no concurso, hoje tem 4 anos que eu sou policial militar, faço o meu trabalho com seriedade, com fé no que eu faço. Às vezes a gente sente um pouco de receio quando está na rua, quando está fazendo patrulhamento, mas com fé na palavra de Deus, a gente sabe que vai dar tudo certo. Já tive situações de me deparar de frente com a morte, mas tranquilo, se aquele dia fosse o dia da minha morte, eu iria morrer tranquilo, com a certeza da salvação e com a certeza de que Deus ele estava presente ali comigo, como sempre tem estado. E o principal disso tudo é porque dos vários momentos que a gente já fazendo patrulhamento na rua, exercendo esse trabalho, exercendo essa função, tiveram momentos que a gente sentiu um certo receio, mas a palavra de Deus foi confirmada no nosso coração e na nossa mente, e a gente vai para cima, faz o nosso trabalho, e eu posso hoje ir para casa tranquilo, com a consciência tranquila, durmo em paz, tranquilo no que eu faço, e é isso. Deus ele abençoou minha vida e me deu essa vitória.